Mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor, onde a gente traz detalhes nesse vídeo aqui sobre Mano Menezes, novo treinador do Fluminense, novo mesmo nesse caso, né? Nunca treinou o Fluminense. Falaremos aqui também neste vídeo sobre a situação do Felipe Melo e a saída de Marlon, mudanças na zaga do Fluminense. Será que são só essas mudanças? Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral e vamos embora para esse vídeo. A gente abre aqui nesse vídeo falando sobre a situação do Felipe Melo. Bem, segundo o próprio Fluminense, numa informação publicada nesta segunda-feira pela assessoria de imprensa do próprio clube, Felipe Melo sofreu uma lesão. E aí, meu amigo, complicou a situação, tá? Segundo o divulgado pela equipe do Fluminense, o zagueiro Felipe Melo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o treino desta segunda-feira. Obviamente, o Felipe Melo já vinha fora ali por outras situações, desgaste, expulsão, e pode até ser punido, né, por aquele empurrão, aquele tronco, né, dado lá no assessor de imprensa do Atlético Goianiense, mas agora a gente está falando de lesão na panturrilha esquerda. Felipe Melo se junta a uma galera do Fluminense que está no departamento médico, obviamente chamando mais atenção ali os que são titulares. André, além dele também Lima, Marquinhos, Manuel, vai lá também, dá para botar nessa conta, além de também Isaac, do Marcelo, que saiu lesionado na última partida, sentindo, né? Não dá pra dizer lesionado, mas sentindo no jogo de domingo contra o Grêmio, e ainda tem uma especulação sobre o Terãs, porque o Terãs saiu no intervalo também reclamando de algumas dores. Os desfalques são grandes e o Felipe Melo é um desfalque considerável, pois Thiago Silva só vai poder estrear lá na frente no jogo contra o Cuiabá e, é claro, até lá, se o Felipe Melo não tiver voltado, a zaga será Antônio Carlos e Thiago Santos, né? Provavelmente, já que, outra notícia, o zagueiro Marlon não jogará mais pela equipe do Fluminense. Primeiro, pelo fato de que o contrato do jogador com o Fluminense, né, o Marlon estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk e até 30 de julho. Na verdade, ele estava emprestado, o que diz o portal da transparência, é que ele está emprestado pelo Sassuolo, mas, né, pelo Shakhtar. Até 30 de junho de 2024, ou seja, o famoso antes de ontem. Ali acabou o contrato do Marlon e, a partir dali, ele não tinha mais contrato de empréstimo com o Fluminense. E, segundo informou o canal Sentimento Tricolor, o jogador não atuará mais pelo Fluminense por não ter aceitado a redução salarial proposta pelo clube. Marlon, o Fluminense, enfim, a situação toda do Marlon foi extremamente confusa, principalmente porque o jogador não tinha contrato renovado. Toda a condução da situação do Marlon, ela é bizarra. Vamos lá, só para você ter noção aqui. Primeiro, o Marlon tinha contrato até o meio do ano e pouco era utilizado. No ano passado, ele não foi tão utilizado, ficou ali muito naquela questão de será que o jogador vai aceitar ali, vai jogar bem esse ano? Essa era a primeira coisa. Aí falaram, não jogou, né? Começou o ano mal. Falaram, não, porque tinha uma cirurgia que ele tinha que fazer, vamos fazer cirurgia. Fez a cirurgia, Marlon voltou e não voltou jogando bem. O contrato de empréstimo terminava agora em junho. Fernando Diniz, antes de ser demitido, não tinha sinalizado ainda positivamente para renovação de contrato. Marcão assume e passa 3 dias praticamente no comando do clube e sai uma notícia no GE. Globo dizendo que o Marcão tinha aprovado a renovação do Marlon. O Fluminense vai então para a negociação, porém já com a condicional de que o Marlon precisaria reduzir o salário. Pela informação desta segunda-feira, o zagueiro não aceitou reduzir os seus vencimentos e, com isso, foi descartado esse novo empréstimo. Aí vem aquela dúvida, né, maluca. Primeiro, estavam fazendo uma renovação de contrato baseada no Marcão.
Porque se o Diniz quisesse renovar mesmo, já tivesse tomado a decisão mesmo pela renovação do Marlon, essa renovação não tinha ficado para o último dia de renovação dele. Então o Diniz tinha decidido provavelmente pelo não. Aí o Marcão assume em 3 dias, decide pelo sim, toma uma atitude mesmo sabendo que chegaria um treinador na segunda-feira. O Mano Menezes chega e aí o Marlon já não aceitou a redução. Só que ontem, no último dia de contrato, o Marlon estava titular pelo Fluminense. Assim, não vou duvidar que da índole do Marlon, dele fazer algo de propósito e tal, nada disso não. Mas qual seria o comprometimento do Marlon jogando no seu último dia de contrato antes do Fluminense não renovar com ele? Novamente, não tô falando que ele errou de propósito, que ele jogou de sacanagem, até porque, dadas as atuações do Marlon, essa contra o Grêmio foi a menor dos problemas ali, foi o menor dos problemas. Mas assim, o que exatamente que o Marlon ia estar comprometidaço pra salvar o Fluminense? É uma sucessão de erros, assim, que chega até a ser curiosa, né, de como ver como que acontece. Enfim, Marlon não fica, já não tem o Felipe Melo também, como eu falei, a zaga hoje é o setor mais prejudicado e o Thiago Silva só estreia daqui a cerca de 15, 20 dias. E aparentemente estreará sendo comandado pelo Mano Menezes, né? A gente também não garante nada no Fluminense. Bem, Mano Menezes já foi visto no Rio de Janeiro, tem foto dele conversando com o Mário Bittencourt, com o Fred, e ali me parece com um representante dele. Algumas notícias que já chamam a atenção, tá? Primeiro, já chegou ao Rio de Janeiro, ele veio de São Paulo para cá, já para assinar o contrato e nesta terça-feira já dar treino na parte da tarde lá no CT Carlos Castilho. Um dos objetivos dessa reunião, segundo a Aline Nastari, eu vou botar até a foto aí da reunião para vocês darem uma olhada, num hotel na Zona Oeste ali do Rio, na Barra, não sei se é na Barra, mas deve ser, né? Zona Oeste, ó, Mário Bittencourt, aqui o Mano Menezes, o Fred aqui atrás, esse daqui eu não sei quem é, mas pode ser que seja um representante também do Mano Menezes. Era para dar a tônica do trabalho, segundo disse ali a Aline Nastari. Era principalmente para que o treinador tivesse ele já a primeira conversa com 2 representantes da diretoria para que desse a tônica de como seria o funcionamento do futebol do clube, como está sendo para o treinador. Eu gravei 2 vídeos já sobre Mano Menezes. Eu falo, nos 2 ele ainda não tinha sido contratado, ainda não tinha sido confirmado, mas já era o nome definitivo, estava praticamente acertado. Em um deles, eu falei sobre a contratação do Mano Menezes partindo do ponto de vista técnico, tático, mas principalmente de resultados. Não era o treinador ideal, mas quando se é lanterna, você não dá para escolher muito a questão de ideal ou não. Num outro vídeo, eu falei sobre a atitude da diretoria ao contratar este tipo de treinador neste momento e como estava transferindo a responsabilidade para o Mano Menezes. Algumas coisas são fato e eu preciso deixar claras elas aqui em vídeo para que minha opinião fique bem mais clara. Primeiro, Gabriel, o que você achou da contratação do treinador Mano Menezes? Achei uma contratação desse ponto de vista que todo mundo olha, normal. Gabriel, mas está rompendo com aquilo que o Fernando Diniz pensava de futebol e que a direção... O Fluminense precisava romper porque tinha problemas sérios para jogar daquela maneira. Quem tá jogando embaixo não procura ter a bola. Existe uma forma de jogar para salvar os times que estão lá embaixo. E essa forma de jogar não é só tendo confiança. Porque o jogo do Diniz era muito baseado em confiança e quando se está na lanterna com 6 pontos em 13 jogos, você não tem confiança. Então, o estilo do Mano Menezes para este momento de tabela é algo que eu acho bem ok. Então, assim, não condeno. O Mano Menezes me parece até ter ali, falando só de dentro de campo, um rate um pouco maior do que o desempenho que ele tem nos clubes que ele passa. Teve um rendimento muito ruim no Bahia, é bem verdade. No Corinthians também não rendeu, mas tem trabalhos bem sólidos em Corinthians, em Internacional e Cruzeiro, que são trabalhos aí mais recentes, aí nos 8 anos, são trabalhos com um longo prazo maior e etc. O contrato do Mano Menezes, inclusive, é só até o final do ano, mas já é renovável ali até 2025. Imagino que haja ali uma cláusula justamente ajustando, olha, se escapar do rebaixamento, se acontecer determinada coisa ali, vai se rediscutir esse contrato e vai ter ali uma cláusula onde o próprio Mano, de repente, ativa para ficar até o final de 2025, mas o contrato a princípio é até 24. Agora, Gabriel, você achou a contratação boa? Não tinha muita contratação boa de oportunidade nesse momento. Eu acho que o Mano Menezes ele tem um potencial muito grande de dar certo ou errado.
e a diretoria sabe disso quando contrata, e nesse caso eu acho acertado. Explicando. Se chegasse um treinador que quisesse mudar tudo, que tivesse essa vontade, que, como diz a matéria lá do Trivela, quisesse ter carta branca na mão para poder ir para cima e fazer todas as mudanças dentro do elenco, barrar jogador, afastar jogador e etc. E esse técnico não tivesse moral, não fosse maior que os jogadores, olhasse de cima para baixo com respeito, o Fluminense estava ferrado. Esse grupo ia consumir o treinador e o Fluminense ia virar só um moedor de técnicos, como foi o Cruzeiro em 2019. Era, por exemplo, esse exemplo que eu citei seria o Jair Ventura. O cara quer chegar no vestiário e ele é mais novo que o Fábio, talvez, né? Mais ou menos ali em idade. Se o Fluminense tivesse um treinador nesse momento que quisesse chegar, tentar conversa, tentar um diálogo, tentar administrar muito a coisa sem mostrar um pulso muito firme, vai lá, talvez o Fluminense saísse dessa situação, mas provavelmente ia dar muito errado, porque, novamente, esse grupo de jogadores, eu falo muito sobre liderança, grupo de jogadores e elenco no vídeo anterior aqui, sobre como isso está sendo prejudicial, ia também engolir esse treinador. Era o caso do Marcão. Quando o Marcão entra no vestiário, o Fluminense perde para o Vitória e a forma como o vestiário se apresenta, fica claro para a direção do Fluminense de que não dava para poder caminhar com o Marcão, porque o Marcão já conhecia todo mundo e todo mundo já conhecia o Marcão. Agora, por último, o Mano Menezes. O Mano Menezes é o tipo de treinador que ele tem tudo aquilo que eu falei que o Jair Ventura poderia ter, essa vontade de mudança, esse peso, mas quando ele chega no vestiário, ele tem 62 anos, tem títulos que a maioria ele não tem, bicampeão. Ele é tri ou bicampeão da Copa do Brasil? Acho que é tricampeão da Copa do Brasil. É um cara que chega olhando de cima para baixo. Isso vai dar certo? Mais uma vez, não sei. Inclusive, o potencial, como eu falei, é de dar uma merda homérica, de estourar um problemaço, citando o Cruzeiro de novo, como foi o Rogério Ceni, de dar uma bomba e brigar, e jogador afastado, aí jogador vai pra mídia reclamar, e aí a entrevista que a assessoria não quer dar, e vai aquela confusão absurda. Ou então pode ser justamente o choque que o elenco precisava. Eu acho que a partir dessa terça e quarta-feira, a gente vai começar a ver notícias que vão chamar a atenção, seja de jogadores que ficando fora do jogo sem muita explicação, como foi o caso, por exemplo, do Felipe Alves. Primeira atitude do Marcão ali, me parece, tá? Que o Marcão assume, no primeiro jogo o Felipe Alves está fora do banco, e no jogo seguinte o Felipe Alves nem viaja. O que me parece então? Que o Felipe Alves era bancado como goleiro reserva pelo Diniz, e quando o Marcão assume, ou por decisão do Marcão, ou pela preparação de goleiros do Fluminense, o jogador já fica no segundo plano, porque ali não era mais o Diniz decidindo. Vai lembrar, tem treinador que gosta de decidir o goleiro. O Odair Hellmann bancava o Muriel, botava o Muriel titular durante um bom tempo. Já no caso do Abel Braga, ele falava, na decisão do goleiro não me meto, é o André que toma essa decisão aí entre Marcos Felipe e Fábio. Pelo visto, o Diniz era quem segurava e bancava o Felipe Alves. Então, assim, a gente viu, isso é mudança pequena, tá? Isso é mudançazinha de detalhe. O Mano Menezes foi contratado e tudo que se fala em torno dele move os torcedores a olharem e falarem assim, tá bom, você tem 2 dias aí pra mudar tudo e ainda vencer o jogo. Porque tá todo mundo de saco cheio. O Mano Menezes tem uma pressão gigantesca sobre ele, um olhar gigantesco sobre ele, e vamos ver como ele vai lidar com esse grupo de jogadores para transformar toda essa expectativa em pontos. A princípio, tinha opções melhores, sempre tem opções melhores, tá? Mas o Mano Menezes é um barril de pólvora que vai chegar perto dos jogadores e falar, olha, se vocês cutucarem demais aqui, eu explodo e vai todo mundo pra merda. Ou vocês podem simplesmente me respeitar e a gente segue o barco tranquilamente. Vamos ver como vai ser. Tô ansioso, confesso, para poder saber notícias. O Vitor Lessa até informou que deve ter uma coletiva de apresentação. O Fluminense não mandou nada pra gente ainda nessa terça. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa na quarta lá no CT Carlos Castilho. E, obviamente, o Jornada KTO 1902, né? Que é aqui o canal também do grupo aqui, vai estar lá fazendo a cobertura. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.